Haftará, da porção dos profetas, se encontra no livro de Shoftim, Juízes, capítulo 11, a partir do versículo 1. Mais uma vez, vou ler os 4 primeiros versos aqui, agora apenas em português. Yiftach, Jefté, o Gileadita, era homem valente, mas filho de uma mulher hospedeira, de uma prostituta, né? E Gilead gerou a Yiftach. Também a mulher de Gilead deu-lhe filhos. Quando os filhos de sua mulher eram já grandes, expulsaram a Yiftach, a Jefté, e disseram-lhe: não herdarás na casa de nosso pai, pois és filho de outra mulher. Então fugiu de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E ajuntaram-se-lhe homens levianos e saíam com ele aonde ele ia. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. E o comentário que eu quero fazer nessa manhã é justamente sobre Yiftach, sobre Jefté. Nesse trecho que nós lemos aqui, mais para o final do trecho, que vai até o verso 33, a porção da Haftará, nós vemos que Yiftach fez um voto. Tá? Ele é chamado, nós lemos aqui no início que ele foi expulso pelos irmãos por ser filho de outra mulher, né? Mas quando Israel se vê numa situação de aperto aqui contra os filhos de Amon, eles chamam Jefté de volta para que ele os lidere, para que ele se torne um juiz, né? Para que ele seja a liderança da casa de Israel. E ele o aceita, né? Ele primeiro questiona: vocês me expulsaram, mas tudo bem, vou aceitar. Mais ou menos isso. E com umas condições, ele coloca condições e eles fazem um juramento diante do Eterno e ok, ele aceita. E quando ele vai então guerrear contra os filhos de Amon, ele faz um voto. E ele diz, não exatamente com essas palavras, ele diz o seguinte: eu prometo, eu faço um voto ao Eterno, que se o Eterno entregar nas minhas mãos, nas mãos de Israel, os filhos de Amon, quando eu retornar com a vitória, a primeira coisa que eu ver saindo da minha casa, eu vou sacrificar como uma oferta de elevação ao Eterno. Ele faz esse voto com o Eterno. E os comentários dos rabinos e dos estudiosos da Torá sobre essa passagem são unânimes em dizer que esse foi um voto descuidado. Um voto descuidado. E em todo o Tanar, em toda a primeira aliança, segundo então os sábios, 3 pessoas fizeram votos descuidados, assim como o Jefté. Claro que o Jefté é um deles. E os outros 2 são o Eliezer, o servo de Abraão. Quando ele vai buscar a esposa para Yitzhak, ele faz um voto, segundo os sábios, ele faz um voto descuidado. Mas o Eterno age por misericórdia e ele encontra Rebeca. Mas o voto que ele faz é descuidado. A segunda pessoa é Shaul, quando ele enfrenta os filisteus e Golias, o famoso episódio de Golias, né? Goliat. E ele faz um voto dizendo que quem quer que fosse que conseguisse vencer o gigante, o Goliat, seria honrado com riquezas que o rei o honraria. Segundo os sábios, esse foi um voto descuidado, porque qualquer pessoa, inclusive um pagão, poderia ter então vencido o Golias e ele teria que cumprir sua palavra. Então foi um voto descuidado de Shaul também. E o terceiro, claro, como eu já comentei, é o próprio Jefté, que faz esse voto aqui dizendo que a primeira coisa que ele visse, se ele tivesse a vitória na batalha contra Amon, a primeira coisa que ele visse sair da casa dele, ele ofereceria ao Eterno. Foi um voto descuidado, então, também segundo os sábios. E aí, existe um midrash sobre essa passagem aqui, sobre esse voto que o Yiftach faz, que diz que o Eterno se enfureceu contra ele quando ouviu isso. Porque vamos pensar assim, poderia ser qualquer coisa que sairia da casa dele, poderia ser um animal impuro, poderia ser, sei lá, um gato, um cachorro, uma barata que ele visse saindo, e ele teria que oferecer como sacrifício ao Eterno, um animal impuro, um treif, né? Então o Eterno se ira contra Jefté. E nós sabemos o que acontece. O que acontece quando ele volta da batalha com a vitória, ele vence de fato os filhos de Amon, ele vê a filha, sua única filha, sair da porta de sua casa, ao seu encontro. E ele teria que cumprir sua palavra de oferecê-la como sacrifício ao Eterno. E um outro midrash também diz que o sacerdote naquela época chamava-se Pinchas, era o Pinchas, e o Pinchas não anulou o voto. O Pinchas, com a autoridade que ele tinha, ele poderia anular aquele voto, mas ele não faz. E segundo esse midrash, então o Espírito do Eterno se retira do Pinchas, do sacerdote Pinchas, por conta disso. E o midrash continua dizendo que o Espírito do Eterno questiona Jefté,
questiona Jeftá e diz: como que você fala uma coisa dessa? Você me diz uma coisa dessa, que você foi oferecer a primeira coisa que saísse fosse um animal impuro. Agora você tem que oferecer sua filha, algo que eu abomino. Quem lhe disse que eu aceito sacrifícios de seres humanos? Eu abomino isso. É o que o Eterno diz para ele, segundo esse Midrash. Você fez um voto descuidado, ele não conseguiu solucionar esse problema, ele teve que, de fato, segundo alguns dos sábios, sacrificar sua filha. E o final de Jefté, de Iftar, está lá em Juízes 12:7, diz que ele foi sepultado Be'arei Gilad, nas cidades, plural, de Gilad. Como que uma pessoa é sepultada em cidades? Como? Você é sepultado num lugar só. Então o final de Jefté foi trágico, os seus ossos foram espalhados. Segundo interpretam os sábios, foram espalhados os seus ossos pela terra de Gilad, por conta desse voto descuidado que ele fez. Nós temos uma recomendação na Torá, lá em Devarim 23, 21, 22, que fala que se você fizer um voto, cumpra-o. Mas se você não quer pecar, não faça voto. Isso é o que a Torá recomenda. Isso é o que Yeshua também recomenda lá em Mateus 5:33, quando ele fala: não jureis, né, pelo céu, por nada. A recomendação que nós temos, tanto da Torá quanto de Yeshua, nosso Mashiach, é: não faça voto. Evite fazer votos. E se você fizer votos, cuide com o que você está falando. Pense muito bem no que você vai dizer antes de fazer o voto. Para não fazer um voto descuidado, como foi esse aqui do Iftar, ou de Shaul, ou do Eliezer, na Torá. Amém? Então, cuidemos com os votos, principalmente com os votos descuidados.